Hoje, no 13º episódio da nossa série, vamos relembrar fatos importantes da história de Brejinho, em uma roda de conversa com Maninho Lopes, filho de Antônio Lopes. Seu nome é Manuel Lopes de Araújo, mas todos o conhecem por Maninho Lopes. Ele nasceu em São José do Egito no dia 30 de julho de 1936, filho de Antônio Lopes Sobrinho e Severina Torres de Araújo. O casal, que teve 5 filhos, veio morar em Brejinho em 1945, quando aqui ainda era um povoado. Maninho cresceu aqui no centro e foi crescendo que viu Brejinho crescer. Foi testemunha de muitos acontecimentos importantes. Esteve ao lado de personagens importantíssimos para a história de Brejinho. Como já destaquei aqui, Maninho é filho de Antônio Lopes, um cidadão que deixou seu nome escrito em nossa história. Antônio Lopes era muito inteligente. Naquele tempo, era ele que medicava as pessoas. Ele também foi candidato a prefeito de Brejinho na eleição de 1969, quando ao lado de seu Alberto Nunes, que foi seu candidato a vice, e com o apoio de seu grande amigo Zé Peba, concorreu contra João Rezende e José Dionísio. Embora não tenha ganhado a eleição, Antônio Lopes continuou desfrutando de grande prestígio e influência. Hoje, ao conversar com Maninho, vamos voltar no tempo e relembrar muitas histórias. Então hoje, com grande alegria, a gente recebe Maninho Lopes para a nossa roda de conversa. E Maninho, eu gostaria que o senhor começasse nos contando como foi que seu pai, Antônio Lopes, decidiu vir morar em Brejinho e como foi que ele começou a medicar as pessoas naquele tempo. Nós morávamos no município de São José do Egito. Em 1942, pai pensava em vir morar em Brejinho. E daí, em 1945, ele resolveu ir morar em Brejinho para passar remédio para o povo. E tudo deu certo. Ele tinha um livro, para aquele livro, ele ia lendo e vendo a situação da pessoa, e pelo livro ele passava o remédio, né? Ele aprendeu livros, né? e tudo deu certo para ele, para a gente, né? E ele comprava esses remédios aonde, Maninho? Comprava em Patos, que aqui não tinha farmácia, comprava na farmácia de Doutor Basílio em Patos, em frente à catedral. Como é que ele ia para lá? No burro, ia em burro, porque nessa época tinha carro, ia de burro. Interessante, né? Ia num dia e voltava no outro. E os locais, assim, que ele andava para passar esse medicamento, porque ele não atendia só aqui em Brejinho, né? Não, ele ia para Maturé, ele ia para Serra do Jabo, para qualquer canto aqui da nossa região, que o povo vinha chamar ele, e ele ia lá no burro, que nessa época não tinha carro, ia no burro, lá via a pessoa, passava o remédio, lá já levava o remédio, mais ou menos, de acordo a pessoa dizia, ele ia lá, passava o remédio e tudo deu certo, papai. Então funcionava assim, né, Maninho? Alguém estava doente no sítio, ou adoecia, aí mandava chamar Antônio Lopes. Mandava chamar, aquele que podia vir, vinha, aquele que não podia, pai ia lá. Ele ia lá. Ia lá. Aí Maninho já me contou que tinha outras pessoas aqui em Brejinho que também medicavam, né? Medicavam. Tinha Alberto Nunes, João Vilela, José Ferreira, e tinha um cidadão de Itapetim que chamava Oliveira. Seu Oliveira vinha ali para a casa da mãe de Alberto Nunes. Hoje aí onde é a Lotética, ela morava ali. Na eleição de 1969, a segunda eleição que aconteceu em Brejinho, Antônio Lopes foi candidato a prefeito. O seu candidato a vice foi o seu amigo Alberto Nunes. Antônio Lopes era o candidato apoiado por José Severino de Araújo, o popular Zé Peba, que era um grande amigo seu. Ele disputou a eleição com João Rezende, candidato a prefeito, e José Dionísio,
candidato a vice. Né? Eu queria, Maninho, que o senhor nos contasse assim uma lembrança dessa campanha. O que é que marcou essa campanha para a família? Essa campanha foi o seguinte, marcou muita coisa para a gente, para nós brasileiros, porque Zé se desentendeu com o PSD, que era do Alfredo Siqueira, e é o seguinte, não sei porquê, lá em São José da Rita, ele resolveu apoiar pai como prefeito, né? E botou o pai como candidato a prefeito, Alberto Nunes como vice. Todo esse povo de Brejinho, vamos dizer, João Vilela, que era de Dácio Mariano, resolveu apoiar a parte. A maior parte do povo aqui de Brejinho é pro pai. Mas aí juntou-se dois partidos lá, PSD e a UDN naquela época, para apoiar João Rezende Neto. Só para derrotar não era pai, era Zé de Araújo. É. No caso dessa eleição, João Rezende teve o apoio de Inácio Mariano e de Valfredo. E Valfredo Siqueira. Viu? Mas mesmo o Antônio Lopes, como eu destaquei no início, né, ele não obtendo êxito, ele continua ainda com prestígio, com influência, né, na comunidade. Em 1953, houve um grande acontecimento no então povoado de Brejinho. Esse acontecimento foi a inauguração de um motor para gerar energia. E adivinha quem estava lá, presente nesse dia? Maninho Lopes foi testemunha desse dia. Então, Maninho, nos conte aí como foi esse dia de 1953 da inauguração do motor de energia. Aí eu, como ainda era de menor ainda, mas eu queria estar lá porque eu queria aprender e foi uma grande festa para mim, para o povo brasileiro, a inauguração do motor, porque foi o encerramento da festa de São Sebastião, estava lá Padre João Leite, Valfredo Siqueira, Geraldo Alves Ferreira e José Severino de Araújo. Tinha outras pessoas, mas eu não decorei tudo, né? E Padre João Leite benzeu o motor, Valfredo Siqueira falou em nome da Assembleia e Geraldo Alves Ferreira falou em nome do prefeito, naquela época era Chico Santos, né? E aí começou já a funcionar aqui na começou já a funcionar, começou a funcionar até 1966. Isso. Aí quem foi o primeiro trabalhador desse motor, mano? Foi Geraldo Marques, antigo, a gente conhecia como Gera, né? Foi quem começou a trabalhar no motor, em 54, né? Isso, foi inaugurado, né? Aí, Maninho, o horário que esse motor funcionava? Esse motor começava a funcionar às 5h30 até 10 horas. 9h30 dava o primeiro sinal, 9h55 dava o segundo sinal e 10 horas apagava. Como era esse sinal, Maninho? Apagava a luz, acendia, apagava e acendia. O pessoal já entendia que estava chegando a hora. Já estava chegando a hora, o carro preparava os candeeiros. Aí, Maninho começou a trabalhar nesse motor. Comecei em 1956, eu comecei a trabalhar no motor. Isso. Aí trabalhou até quando chegou a energia elétrica. Até quando chegou a energia elétrica. Maninho contou um fato bem interessante que às vezes acontecia, né, Maninho? Quando falecia alguém, ou falecia uma coisa, outra coisa. Aí daí passava a noite todinha com a luz acesa, né? O prefeito dava ordem para ficar com o motor ligado, né? Para ligar o motor, E na festa de São Sebastião, né, Maninho? A festa de São Sebastião é porque naquela época não tinha festa até a noite toda, né? Era até 1h da manhã, depois de 1h da manhã, daí apagava, né? Falando em eleição, tem um fato importantíssimo da história de Brejinho e que pouca gente ainda conhece esse fato, que é que na campanha
de 1962, quando Miguel Arraes foi candidato a governador e José Hermílio de Moraes foi candidato a senador, Luiz Gonzaga participava da caravana dessa campanha do senador José Hermílio de Moraes. E Luiz Gonzaga cantou aqui em Brejinho. E Maninho estava presente nesse dia e também foi testemunha. Você viu Luiz Gonzaga, Maninho?